Em meados de 1983, a Atari levou 29 caminhões caçamba para enterrar milhares de cartuchos e até peças do console Atari 2600 num aterro sanitário localizado na pacata e pequena cidade de Alamogordo, no estado do Novo México, lá nos Estados Unidos, naquilo que ficou conhecido como um final dramático e melancólico do grande crash dos videogames ocorrido nos anos 80 lá nos Estados Unidos e que marcaria e mudaria a história dos videogames de toda a indústria para sempre. Então nesse vídeo eu te convido a conhecer essa história em detalhes, o contexto e os motivos por trás dessa história sensacional e muito curiosa, e que até não muito tempo atrás era tida como uma lenda urbana, mas que acabou se mostrando dramaticamente verídica lá em 2014, quando uma escavação acabou desenterrando o que podemos dizer a história da Atari, e por que não dizer da história dos videogames até então. Então mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel, então hoje eu resolvi fazer um vídeo, pessoal, contando essa história aí bem curiosa. Muitas pessoas conhecem, outras não, ou muita gente conhece, mas não conhece em detalhes, que era o meu caso. Então eu fui atrás, fiquei curioso com essa história e fui descobrir então o que se passou lá em 1983, lá nessa cidadezinha pequenininha chamada Alamogordo. Então, pessoal, para a gente conseguir entender o que aconteceu lá em Alamogordo, lá no Novo México, a gente tem que voltar um pouquinho para entender o contexto do que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, na indústria dos videogames, e também principalmente com a nossa querida e amada Atari. A Atari foi fundada, pessoal, no dia 27 de junho de 1972, então tá praticamente pertinho de fazer 52 anos, e que foi fundada pelo nosso amado Nolan Bushnell e pelo parceiro dele, o Ted Dabney. Então vamos resumir bem rapidinho, pessoal, o que foi esse crash dos Estados Unidos em que a Atari estava ali no centro, né? A Atari tinha 80% do market share naquela época, era o ator principal dessa história toda. A gente pode dizer que a indústria vinha crescendo ali no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, a passos largos. O crescimento era muito grande e os lucros cada vez maiores, o que fazia com que mais empresas quisessem entrar nesse mercado, e a própria Atari também, preocupada com os concorrentes, também vislumbrando maiores lucros, queria investir cada vez mais. Então aí o ano de 1982 acabou sendo um ano bem decisivo, porque era um ano que a indústria realmente estava muito aquecida, mas muitas empresas começaram a entrar também no mercado, fazendo consoles, muitos jogos foram feitos, muitos deles ruins. Isso acabou inundando o mercado, que já estava ficando muito saturado. Soma-se a tudo isso o crescente interesse das pessoas nos computadores pessoais, já cada vez mais presentes no mercado. Era uma bolha prestes a estourar, pessoal, e muita gente acreditava que isso pudesse acontecer, mas não naquele momento, que ia demorar um pouco. Entre essas pessoas estava o nosso amigo Ray Kassar, que era o CEO aí da Atari na época, mas a história então contou que ele e muitas outras pessoas estavam redondamente enganadas. E falando mais especificamente da Atari, pessoal, em 1982, o patrimônio líquido da empresa já alcançava a cifra de 2 bilhões de dólares, e ela detinha 80% do market share da indústria de videogames. Mas já ao final daquele ano, o crescimento esperado pela Atari era de cerca de 50%, mas isso acabou não ocorrendo e o crescimento ficou em torno de 10 a 15%. A gente ainda teve o fato do Ray Kassar, o CEO da Atari, estar envolvido em algumas infrações aí no mundo corporativo, em troca de informações, coisas do gênero, e tudo isso fez com que as ações da Atari caíssem a 1/3 do seu valor, sendo que ela terminou o trimestre daquele ano com uma queda de 56% em seus lucros. Outro fato importante para a gente falar aqui do declínio da Atari, galera, ainda naquele contexto do mercado saturado e a Atari ali apostando que ela poderia fazer mais lucro, poder crescer ainda mais, ela decidiu continuar apostando pesadamente em portes de jogos que eram trazidos dos fliperamas, dos arcades para o seu console, o VCS, o 2600. Foi muito bem sucedida, por exemplo, com Space Invaders e também com Asteroids. E aí ela investiu pesado para fazer o mesmo com o Pac-Man. E ela confiava então tanto no sucesso do porte do Pac-Man, que ela chegou a produzir 10 milhões de cópias dos cartuchos, sendo que o Pac-Man sofreu críticas pesadíssimas pelo fato do porte não ter ficado muito bem feito, que o gameplay era limitado, mas mesmo assim o Pac-Man vendeu bem, galera. Ele vendeu 7 milhões de cópias, mas ainda assim ela ficou com cerca de 5 milhões de cartuchos encalhados lá no seu estoque. Esse problema ainda foi agravado pela alta taxa de devolução dos cartuchos dos consumidores, usando ali a política de reembolso. Mesmo assim, a Atari não aprendeu a lição, galera. Em 1982, ela decidiu apostar pesado no porte de um outro jogo, dessa vez baseado num filme que fez um grande sucesso lá em junho, já em pleno verão norte-americano, que é o nosso ET, o Extraterrestre.
A Warner, que era a dona da Atari, ela negociou ali os direitos de licença para poder criar um jogo do ET. Ela fez um acordo com Steven Spielberg de cerca de 20 a 25 milhões de dólares. E a Warner, a Atari, confiou a quem para fazer esse jogo, galera? O nosso amigo famigerado e aclamado Howard Scott Warshaw. E por que, galera? Porque há pouco tempo atrás ele tinha feito um porte de grande sucesso do filme Os Caçadores da Arca Perdida. Inclusive eu falei desse jogo no meu último vídeo que eu falo dos meus 50 anos. Eu coloquei esse jogo como um dos que mais me marcaram, sendo que pro Atari foi o melhor jogo que eu já joguei. E realmente o jogo foi um sucesso e a Atari confiou ao Warshaw essa missão de fazer o jogo do ET. O problema, pessoal, que muita gente sabe, é que o Warshaw teve apenas 5 semanas para fazer o jogo, porque a Atari queria que o jogo saísse até o Natal de 1982, portanto em dezembro, sendo que o desenvolvimento normal de um jogo para a época passava ali de 6 meses, mas devido ao grande atraso que a Warner teve para conseguir a licença, né, para negociar ali os valores da licença para fazer o jogo do ET, foi esse o tempo que o nosso amigo Howard teve para fazer o jogo, 5 pífias semanas. Mas achei legal que o Howard falou assim, ó, chá comigo, eu faço. E o resultado, muita gente sabe o que aconteceu. A Atari mais uma vez investiu pesados, apostou quase todas as suas fichas no ET, produzindo nada mais nada menos que 5 milhões de cópias, mas ela só conseguiu vender 1,5 milhões de cópias, sendo que ela ficou com mais de metade dos cartuchos na mão. E novamente muita gente devolvia os cartuchos, os próprios lojistas também devolviam os cartuchos que não eram vendidos, agravando aí a crise da Atari. Então com isso, pessoal, a Atari ela estava prestes a quebrar. Ela já tinha tido perdas da ordem de 300 milhões de dólares no primeiro semestre de 1983, estava fechando as suas operações, sendo que 3 grandes depósitos foram colocados à venda e 300 funcionários foram dispensados. Além disso, eles estavam se livrando de todo o inventário. E aí, pessoal, que a gente chega mais ou menos ali no mês de setembro de 1983, quando a Atari resolve retirar lá do seu depósito em El Paso, no Texas, milhares de cartuchos e peças do Atari 2600 que foram colocados em 29 caminhões caçamba rumo a um aterro sanitário localizado na pequena cidade de Alamogordo, lá no Novo México, nos Estados Unidos. E aí, pessoal, quando 12 desses caminhões já tinham feito o despejo, a galera começou a ficar esperta, né? Começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Os rumores que seriam cartuchos de Atari que estavam sendo enterrados ali fez com que a galera começasse a entrar lá para fazer aquele loot maroto, né? Começaram a saquear, a furtar os cartuchos que estavam lá no aterro. A Atari, inclusive, oficialmente dizia que na verdade ela estava enterrando eram os consoles do Atari 2600 por conta do lançamento do Atari 5200, mas isso não era verdade. Então, para se evitar novos saques e acesso ali não permitido à área ali do aterro, a prefeitura da cidade acabou baixando um decreto proibindo a Atari de fazer mais despejos ali no aterro. Inclusive, os jogos foram cobertos com concreto para impedir novos furtos. E também tinha uma preocupação que eu acho até válida também da prefeitura, era de que ali era um aterro sanitário, então ali tinha enterrado tudo quanto é tipo de coisa, desde animais mortos a produtos químicos, ou seja, objetos e outras coisas mais que podiam ser nocivas às pessoas, trazendo consequências aí bem desagradáveis. O aterro então acabou sendo fechado, pessoal, em 1989, inclusive a cidade estava trabalhando para transformar esse aterro num grande painel solar. Então essa história acabou acontecendo lá em 1983 e se passaram décadas e todo mundo começou a achar que era uma lenda urbana. Ninguém sabia se era verdade ou não, se a Atari realmente tinha enterrado ali os cartuchos e peças ali do console Atari 2600, até que por volta ali de 2011, pessoal, um antigo trabalhador do aterro, Joseph Lewandowski, ele começou a tentar descobrir onde é que estava localizada a chamada tumba da Atari lá no aterro. E como ele tinha trabalhado lá há muito tempo, ele morava na cidade, ele conhecia aquilo ali com uma palma da mão dele. Então ele começou a fazer investigações, começou a ler jornais da época, fotografias e recortes que eram feitos pela sua esposa, entre outras pistas, tudo para tentar localizar o paradeiro, né, o local dessa tumba. Então quando ele planejou tudo, que ele realmente ia partir para a escavação, a história começou a ficar conhecida e ele foi contactado pelo Discovery Channel, que queria filmar a escavação. Disso surgiu um famoso documentário chamado Atari Game Over, que inclusive você pode assistir aqui no YouTube de grátis. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada. Então em 2014, pessoal, há 10 anos atrás, empresas como a Fuel Industries, uma empresa de marketing digital famosa que já esteve envolvida inclusive com a Sony e com a PlayStation, a Lightbox, a própria Microsoft, entre outras empresas, elas trabalharam junto com o governo
do Novo México para a produção desse documentário Atari Game Over. Por conta disso, a escavação acabou sendo noticiada em vários meios de comunicação, o que acabou atraindo milhares de curiosos. Muita gente migrou para aquela região, lá para o aterro, para poder acompanhar a escavação. Entre elas, o pessoal lá do documentário convidou para ir, pessoal, e ele foi. O nosso Howard Scott Warshaw, o criador do ET, também foi lá para acompanhar os trabalhos da escavação. Imagina o que não estava passando na cabeça dele, hein? Então, pessoal, no dia 25 de abril de 2014, praticamente há 10 anos atrás, os trabalhos de escavação começaram. Eles encontraram alguma coisa. Eram centenas de jogos enterrados da Atari, peças do console Atari 2600. Então não se tratava de lenda, galera, era verdade esse bilhete. E olha a emoção do Howard Scott Warshaw dando entrevista assim que eles encontraram o cartucho do ET. What's this moment like for you? Look at all the excitement that's been generated today over something I did 32 years ago. It's an immensely personal thing. What it took to make these games was a lot. And this one was done in 5 weeks. That was one of the hardest 5 weeks of my life. So I need a little moment. And I'm just so excited to be here. Muito legal, né? Resumo dessa história aí, galera. Cerca de 792 mil jogos, eu disse 792 mil jogos foram enterrados. Foram recuperados, no entanto, cerca de 1.300 jogos que estavam juntos de peças e componentes do Atari 2600, o console. Entre os jogos encontrados, pessoal, não tinha só o ET não, tinha cópias do Asteroids, do Centipede, Star Raiders e Defender. E o que houve com esses cartuchos recuperados, galera? Bom, ainda em 2014, a cidade de Alamogordo vendeu cerca de 800 jogos, rendendo uma bagatela de 107 mil dólares. Outros jogos recuperados, galera, foram colocados à venda no eBay por um valor que girava entre 800 dólares e 1.535 dólares cada peça. Todos os lucros foram revertidos para a cidade de Alamogordo e foram utilizados em projetos culturais e educacionais da cidade. Foi interessante que eu acabei achando uma reportagem de 2015, um ano depois aí da escavação, do John Lewandowski, que ele disse que tinha acrescentado a Irlanda e o Brasil. Olha o nosso Brasilzão aí, como sempre presente, como países que estavam fazendo encomendas dos jogos lá no eBay. E aí eu fiquei curioso, galera, será que ainda tem hoje item lá de Alamogordo, dos jogos lá de Alamogordo enterrados? Será que ainda tem para vender no eBay? E olha só o que eu encontrei, galera, vou trocar de câmera aqui para vocês darem uma olhada. Ó, acabei de colocar há pouco tempo antes de gravar o vídeo. Olha lá, galera, ó, eBay, cartucho Alamogordo Atari Dig, ou seja, enterrado do ET. Olha aqui o estado do cartucho, galera, ó, dá um zoom aqui pra vocês verem, olha aí como é que tá, e olha aqui, pessoal, o preço que está sendo vendido esse negócio aqui, 16 mil dólares. 16 mil dólares uma cópia do ET, galera. Olha aqui, aproximadamente 87 mil reais. E aí vocês devem ter visto no anúncio ali que tinha uma espécie de um certificado, galera. Ó, eu achei uma outra foto, deixa eu mostrar aqui pra vocês a foto, ó. Essa foto aqui, pessoal, olha só. Isso aqui eu achei na internet, eu acho que é uma espécie de um display que eles colocaram ali, o ET, né? Inclusive eu tenho até um ETzinho aqui. Eles colocaram ali o ET no meio aqui do aterro, um cartucho todo detonado do Atari. E aqui, galera, olha só que legal, tem um certificado de autenticidade da cidade de Alamogordo, no Novo México, e o certificado verifica a autenticidade do jogo, dizendo que ele foi enterrado em 1983, que 12 caminhões depositaram lá os cartuchos lá no aterro. E olha que bacana aqui a caneta, ó, tem o nome do jogo, é um jogo do ET, tem o número de série dele, tinha a assinatura do prefeito da cidade, tem a assinatura lá do Lewandowski, que fez todo o planejamento, e tem a assinatura do Howard Scott Warshaw, galera. Olha que legal, o criador do jogo do ET também assinava, porque ele estava lá também. Então, para dar mais autenticidade ainda para o documento, tinha também a assinatura do próprio Howard Scott Warshaw. Muito legal, sensacional. Mas aí, galera, você tem vontade de comprar aí uma peça do ET lá no eBay, 87 mil reais, e aí você encararia? Sei não, eu realmente acho que é uma relíquia para poucos. Mas então é isso aí, pessoal, essa história maravilhosa, sensacional, que parece realmente mais uma lenda urbana, mas que se mostrou verídica e que acabou virando meio que um símbolo cultural do grande crash dos videogames de 1983, marcando a história e mudando a indústria para sempre, como a gente falou lá no começo do vídeo. E realmente tem toda uma simbologia da gente ver a Atari praticamente sendo enterrada, literalmente ali debaixo da terra, e que lembra até o jogo do ET, né, que o jogo do ET, o ET fica caindo ali sem parar.
Talvez seja o maior defeito do jogo, que qualquer coisa que você faça, você cai. E ironicamente a gente tem vários cartuchos do ET enterrados, caídos lá debaixo da terra. Mas depois disso, galera, lá em 1983, a indústria mudaria realmente para sempre. Com a crise ali, novas empresas tiveram oportunidade de aparecer. E quem é que aproveitou essa boquinha? A nossa amada Nintendo. Nintendo lá em 1983 no Japão lançava o seu Famicom e em 1985 ela desembarcava em terras norte-americanas com o seu NES, o nosso amado e famoso Nintendinho. E aí isso é uma história para outro vídeo. Mas então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam dessa história? Sensacional, né? Já conhecia, não conhecia? Quem conhecia a história, quer acrescentar mais algum detalhe, por favor, coloquem nos comentários. Me digam o que vocês acharam disso tudo. Estou muito curioso para saber a percepção de vocês. E como eu sempre digo aqui, galera, se vocês gostaram desse conteúdo, desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, seus familiares. Clique no sininho aí para ativar as notificações e para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo no canal. Porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.